Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com a palavra, com o Senhor. E nós vamos seguindo aqui com a nossa leitura, né? Estamos na semana 35, segundo dia dessa semana, hoje, dia 20 de agosto. Já estamos aí caminhando para a última semana, praticamente, né? Semana que vem já é a última semana do mês de agosto. Passa muito rápido, né? Os dias correm. E nós vamos seguir aqui. Essa semana inteira nós vamos finalizar então o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, durante todo esse restante de semana, de terça a domingo, nós vamos estar dentro do livro e da lamentação de Jeremias pós esse exílio aí na Babilônia, essa destruição ali de Jerusalém de Judá, tá bom? Hoje a gente começa então com o capítulo 41 e vamos até o capítulo 45 hoje, tá bom? Capítulo 41 de Jeremias diz assim: No sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: Venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: Não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna no qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa, para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiro também o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios, estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Capítulo 41 fala desse incidente, né, da morte aí de Gedalias e de como esse homem, Ismael, ele chega ali para trazer ainda mais destruição, ainda mais tristeza, né, para o povo que já estava ali sendo totalmente torturado por essa situação e temendo uma represária do próprio rei da Babilônia. Esses irmãos ali, né, de Israel, de Judá, fogem, tentam fugir
para o Egito para tentar sair de uma possível retaliação do rei da Babilônia, né, de Nabucodonosor, que iria saber que Gedalias, o governador que ele havia deixado ali para governar Judá e Jerusalém, estava agora morto. E eles não iam saber quem tinha matado, né? Eles com certeza sofreriam com essa notícia chegada a Nabucodonosor. Capítulo 42. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder eu direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e ele convocou Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhe então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e permitirá vocês retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês: não vão para o Egito. Estejam certos disso, eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você, e nós o faremos. Eu disse a vocês hoje mesmo que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste no lugar em que vocês desejam residir. Capítulo 42 fala de um remanescente, né, de uma galera que permaneceu ali viva em Mispá, em Jerusalém, né, em Judá, naquela região do sul ali de Israel, e que agora pedem para Jeremias consultar o Senhor e perguntar o que o Senhor deseja que eles façam. Se eles têm que fugir, se eles têm que ficar, o que eles devem fazer. Quando o Senhor traz a palavra, que ele já tinha dito, inclusive, essa mesma palavra lá atrás, quando ele diz que é para eles permanecerem, para eles ficarem ali, porque o Senhor vai dar proteção para eles, o Senhor vai dar graça para eles ali, eles não aceitam, eles querem fugir, porque eles já viram muitas desgraças ali, eles acham que vai só piorar.
E eles então mais uma vez desobedecem. E o Senhor diz que se eles forem para o Egito, é lá que infelizmente eles vão encontrar a fome, a guerra e a peste. Então, obedecer ao Senhor, mesmo diante de muita tragédia, mesmo diante de uma situação de desgraça total sobre a terra, é a melhor parte, independente de que resposta o Senhor nos traga. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que obedecer a Deus, mesmo diante de tragédias, de desgraças que nos sobrevêm, é a melhor coisa que nós devemos fazer. 43. Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo, o Senhor não o mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. E todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias, eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento, à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará o templo dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Então, capítulo 43 fala dessa desobediência, né, que eles fazem, indo então todos para o Egito, inclusive levando Jeremias, o profeta, né, junto com Baruque e outros irmãos. Eles levam todo mundo, na verdade. Todos que eles encontram por ali, eles acham que eles vão salvar a vida dessas pessoas. E o Senhor diz que ele vai trazer o seu servo Nabucodonosor. Gente, isso é muito forte ouvir isso, né? Deus está dizendo que Nabucodonosor está sendo usado por ele nesse momento em todos os aspectos para trazer juízo, para trazer a sua ira sobre a terra, sobre as nações que desobedecem ao Senhor e mostrar quem é Deus nessa terra, né? Todo ser humano que acha que está no governo de todas as coisas se engana. Deus está moldando tudo, Deus está se movendo em tudo, Deus está regendo toda a terra com a sua forte mão, com seu forte braço. 44. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe, né? Que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês, meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado
e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: é o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada. Como se vê no dia de hoje, foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebida à rainha dos céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito
saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Capítulo 44 é tão grande, mas fala unicamente de uma coisa: do coração obstinado de todo o povo de Judá. Gente, é impressionante como eles estão sendo avisados, como eles estão sendo alertados, como eles estão sendo direcionados por Jeremias, sendo inspirado pelo Senhor, falando com eles através de profecia. E o Senhor está sendo claro em dizer que se eles não derem atenção, não se arrependerem dos seus pecados de idolatria, de feitiçaria, né, deles adorarem outros deuses, o Senhor vai os destruir ali no Egito. Uma palavra que vai se cumprir. E o Senhor deixa um sinal, né? O próprio faraó do Egito, Ofra, que está nesse momento no poder, vai ser então capturado, vai ser destruído pelo Nabucodonosor também. Assim como o Senhor permitiu que ele destruísse Jerusalém e Judá, Zedequias e todo o povo que estava ali, agora eles vão ver o sinal do Senhor também no Egito. Eles não escaparão, né, das mãos poderosas do Senhor, trazendo maldição sobre eles por causa dos seus pecados. Capítulo 45, para a gente finalizar. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Capítulo 45, o Senhor traz uma palavra agora para o próprio Baruque, esse escriba, né? Esse homem que tem sido auxiliar do profeta Jeremias, escrevendo, deixando registrado para que hoje a gente pudesse ler essas palavras. Baruque foi usado pelo Senhor. Baruque foi usado ali pelo profeta Jeremias para escrever tudo isso. E o Senhor então profetiza sobre a vida desse homem o cuidado, o zelo, a salvação, o escape que ele daria para ele, mesmo diante de todas essas desgraças que ele estava presenciando e vendo ali, não só em Judá, em Jerusalém, mas agora também no Egito. Amém, queridos? Você possa aí meditar nessa palavra, né? Como nós somos teimosos, obstinados mesmo, coração endurecido, né? O Senhor fala conosco a respeito do nosso pecado, fala conosco da nossa idolatria, fala conosco da nossa feitiçaria, fala conosco da maneira vã de viver que nós temos tido, e mesmo assim nós dizemos que queremos adorar os nossos deuses, aqueles que nós fizemos com as nossas próprias mãos. Nós idolatramos a nós mesmos, dizendo que nós vamos conseguir, que nós vamos escapar, que nada de mal vai nos acontecer, quando na verdade a nossa confiança precisa estar exclusivamente no Senhor. Então, que a gente possa continuar meditando nessa palavra. O profeta Jeremias é muito poderoso nas suas palavras. O Senhor vai falando de maneira muito clara, muito objetiva do que ele vai fazer naquele tempo e do que ele vai fazer também no tempo do fim. Que as profecias não mudam, né? As profecias continuam as mesmas. Deus continua sendo esse Deus que traz bênção, mas também traz maldição sobre aqueles que não lhe obedecem. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima terça-feira aí para vocês. Amanhã a gente volta, continuando aqui a partir do capítulo 46, e nós vamos seguindo aqui dentro do livro de Jeremias. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.